Bom dia, gente. Queria agradecer o convite da Endeavor. Vamos direto ao ponto aqui, né, porque temos pouco tempo. Eu conheço o Kakinoff há uns 15 anos, do tempo que ele ainda não tinha só cabelo preto, sabe? Ele agora tem 38 anos, está totalmente grisalho. E aí eu acho que a melhor pergunta para começar esse debate é o seguinte: ele tem hoje 38 anos, como eu falei, e virou presidente de empresa com 34, quando ele assumiu o comando da Audi no Brasil. É uma idade realmente nova, né, para uma pessoa virar presidente. Então, eu queria saber se esse caminho, essa trajetória, essa carreira que ele construiu, que culminou numa presidência tão cedo, foi uma coisa construída, planejada, ou se foi acontecendo. Paulo. Muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite. De verdade, uma honra e um prazer bater esse papo. A gente... Nesses encontros, normalmente a minha preocupação principal é realmente de comunicar o que de fato aconteceu, ao invés de revestir essa trajetória, né, com parábolas de superação e coisa do tipo. Mas, no meu caso, quando eu assumi a presidência da Audi no Brasil, eu já tinha, naquela ocasião, 15 anos de indústria automobilística. Né? Eu comecei como estagiário no Grupo Volkswagen, com 17 anos de idade. E eu nasci em Santo André, e no ABC Paulista se respira a cultura automobilística. Desde adolescente era o que eu queria fazer, já tinha isso muito claro. E nesse período de Grupo Volkswagen, pelo tamanho do grupo, da empresa, eu pude passar por uma série de experiências em diversos setores, áreas, morando 2 anos fora como responsável pelas atividades do grupo na América do Sul, que, obviamente, foram criando a bagagem para assumir esse desafio na Audi. Eu, particularmente, me sinto bastante incomodado quando a gente fala de trajetórias e carreiras, né? E normalmente caímos nas fórmulas dos manuais, né? Nas livrarias você tem, na seção de negócios e autoajuda, está entulhada lá os 20 mandamentos de como ser rico, os 15 princípios do homem e da mulher bem-sucedido, como liderar grandes empresas em 30 lições. Né? Esses livros são, de fato, livros eficientes de autoajuda, têm ajudado muitos autores. Né? Porque em qualquer empresa, né, eu imagino que isso aconteça com todo mundo que está aqui, é muito fácil fazer uma analogia superficial de qualquer empresa e muito difícil ter realmente um conhecimento, um conteúdo sobre aquela área, aquele departamento, ou aquele setor. E isso normalmente é desenvolvido com a fórmula mais básica daquela que a gente aprendeu em casa dos nossos pais. Estudar pra caramba, ralar pra caramba, abrir mão de muitas coisas, obviamente, né? E depois, quando você chega mais ou menos na faixa que eu estou agora, é a preocupação de reequilibrar, né? De equilibrar a vida pessoal com vida. Se olha no espelho e vê que tem talvez mais cabelo branco do que deveria para essa faixa de idade. E tudo bem, mas não tem fórmula mágica, manual, ou alguém que chegou para mim e falou: vou te contar os 3 segredos. Né? Aliás, teve até ano passado, ou 2 anos atrás, um fenômeno chamado The Secret. Né? Qual era o segredo? Você assistiu o vídeo inteiro e o cara dizia que o segredo era você acreditar de verdade e você querer de verdade. Então, no fundo, não tem uma fórmula. No meu caso, foi uma combinação evidente de fazer o que gosta muito. Eu sou apaixonado por automóvel, é a indústria pela qual eu me interessei logo de início. Ter tido uma combinação de fatores conjunturais que muito me favoreceram. Quando eu entrei no Grupo Volkswagen, a empresa tinha acabado de se dissociar de uma joint venture com a Ford, chamada Auto Latina. Nesse período que as duas empresas se juntaram, como acontece quase sempre, né, nas joint ventures, havia um excedente de pessoal. Então, quando houve a separação das empresas, foi após um período de 9 anos sem renovação do quadro de pessoal. Havia uma demanda, havia uma carência de mão de obra, e foi exatamente no momento onde eu entrei. Nesse período da não renovação de geração, por incrível que possa parecer, as habilidades que eu tinha desenvolvido no 2º grau, ou a fluência no idioma inglês, uma familiaridade com
o mundo digital, que naquela época ainda, 1992, 93, ainda estava no início, me colocaram numa posição de vantagem em relação aos competidores diretos para a mesma vaga, que tinham 10 anos ou 9 anos a mais do que eu. Sabe aquela coisa, na minha geração, a criança era em casa, né? Eu, pelo menos, me sentia muito útil porque meu pai não sabia mexer no videocassete, então ele me chamava para apertar os botões do videocassete. É mais ou menos o que acontece hoje, né, com os pais chamando os filhos para navegar, para ensinar como se navega nas redes sociais. Esse conhecimento básico, fundamental de eletrônica, de ambiente digital, me trouxe uma vantagem enorme quando eu cheguei lá, estagiário, batendo na porta, dizendo eu quero trabalhar aqui nesse ramo, nessa empresa. Então, o que teve mesmo foi muito trabalho de fazendo o que gosta e a empresa também tendo essa necessidade apostando. Não foi uma fórmula, né, que eu pudesse compartilhar, e, aliás, eu nem acredito nessas fórmulas. Mas, enfim, você estava super bem numa carreira ascendente no grupo Volkswagen, quer dizer, ficou um tempão na própria Volks, depois foi para a Audi, estava comandando a subsidiária aqui no Brasil, era uma operação que estava crescendo, ou seja, estava tudo muito confortável. E aí, de repente, em julho, você aparece como o novo CEO da Gol, que é uma empresa muito maior do que a Audi e com muito mais problemas hoje em dia. Quer dizer, uma empresa que vem acumulando prejuízos seguidos. Bom, você sabe os problemas melhor do que eu. Então, certamente ele não contará todos, mas... Então, eu fico imaginando o que leva uma pessoa a trocar uma coisa que está indo super bem, que é glamurosa, chique, carro importado e tal, por um pepino. Com asas. Eu acredito que foi crise antecipada. A crise dos 40 chegou antecipada. Eu estava já há 2 anos no conselho de administração da Gol e acompanhando o trabalho que o management da empresa estava fazendo junto com o conselho, no sentido de criar ações que pudessem mitigar ou fazer face a uma conjunção de fatores adversos para o setor de aviação civil que se intensificaram nos últimos 3 anos. Olhando para a história da Gol, a Gol completou 12 anos nesse ano. Os 9 primeiros anos da empresa foram anos só de crescimento, batendo recorde atrás de recorde de todos os principais indicadores: volume de passageiros transportados, quantidade de aviões na frota, resultado operacional. Nos últimos 3 anos, o setor aéreo, e a empresa não está imune a isso, vem registrando recordes contrários, né? O maior prejuízo histórico da Gol e o maior prejuízo da história da aviação civil no Brasil foi alcançado no segundo trimestre desse ano, onde Gol e TAM juntas perderam 1,5 bilhão de reais em um trimestre. Esse esforço do management passou, de fato, a me encantar pelo grau de dificuldade que é esse setor. Não quero nem de longe sugerir que é o setor mais difícil do mundo, mas com certeza está entre alguns deles, né? Porque, dando alguns indicadores que muitos de vocês já sabem, mas um único item hoje, 46%, né, na verdade, dos custos diretos da Gol, estão num único item que é combustível. Quando a Gol foi criada, em 2001, esse mesmo indicador representava 22% dos custos diretos. Você imagina uma empresa, né, onde um item representa 46% dos custos diretos e todos os outros, a aeronave, o arrendamento, o pessoal, treinamento, a folha toda, aluguel, todos os outros representam 56%, e esses 46% são de altíssima volatilidade. No segundo trimestre era 42%, agora 46%. E pode, aliás, desejamos, rezamos, para que volte a patamares de 35%, 34%. Essa volatilidade muda completamente a estrutura de custos da empresa e o resultado, sem que você necessariamente tenha feito qualquer coisa de errado ou de mais certo do que fazia antes. Isso para mim, passou a ser encantador, né? Ver uma empresa que tem a influência de tantos fatores externos, fatores exógenos que, de fato, mudam a estrutura da operação quase que diariamente, com uma complexidade logística também comparável às empresas mais desafiadoras nessa área. No nosso caso, são 140 aeronaves, 900 voos por dia para 14 países
do Cone Sul, fundamentalmente, em 54 bases, né, onde nós estamos distribuídos. Isso tudo foi percebido por mim como talvez o maior desafio que eu pudesse ter na minha carreira como gestor, e foi o que me atraiu. Você acha que, então, essa sua experiência no conselho antes foi fundamental? Quer dizer, se você tivesse caído de paraquedas direto na presidência, teria sido um choque maior? Foi E até queria saber como é que você chegou no conselho. Se é uma coisa que você ficou pensando assim, poxa, para a minha carreira de executivo seria legal eu começar a participar de um conselho, ou se foi um convite que veio de alguém? Começando pelo conselho, o convite veio na época do Álvaro de Souza, que era o presidente do Conselho de Administração, foi o presidente até minha vinda para a Gol. Agora o Júnior, Constantino Júnior, assumiu a presidência do Conselho. Quando ele fez o convite, a primeira coisa que me atraiu foi a combinação de ser um setor pelo qual eu tinha muita curiosidade, muito interesse, a aviação especialmente, não esses aspectos ligados à logística, ao desafio de management, mas a aviação, e, ao mesmo tempo, eu pensei, vai ser, sem dúvida nenhuma, para o meu desenvolvimento como executivo, vai ser muito rico, muito enriquecedor. Esses foram os motivos para que eu decidisse. Participar do conselho ajudou muito em dois aspectos. O primeiro foi, na hora da decisão, para saber exatamente. Eu já tinha uma clara noção do que era o desafio, do que precisaria ser feito, que tipo de trabalho que eu imaginava que eu teria à frente, e, ao mesmo tempo, tem me ajudado muito na velocidade com que eu estou me familiarizando com os aspectos operacionais da empresa. Esse, hoje, é o meu maior desafio. Eu completei 3 meses de Gol e deliberadamente tenho cumprido uma agenda de 14, 15 horas diárias para poder combinar uma característica que, acredito, tem me ajudado muito na carreira, que é de estar presente na operação onde o cliente está. Uma vez por semana, eu bloqueio a agenda totalmente para pegar um avião nosso e seguir esse avião pelo Brasil. Né? Falando com Cada vez é uma rota diferente. Cada vez uma rota diferente, uma base diferente, falando com os clientes, consumidores, e vendo, né, aquelas coisas que muitas vezes são extremamente visíveis, mas como todo fenômeno que acontece na nossa casa, né? Você, a partir de um tempo, já não começa mais a reparar que a dobradiça da janela está ficando com folga. Né? Qualquer pessoa que entrar lá imediatamente vai ver, mas você vai se acostumando com esse efeito perverso, né, de não enxergar mais com tanta visibilidade. Indo na operação, na base, no check-in, voando, falando com os clientes, me colocando à disposição ali ao vivo, né, para ouvir as críticas, e são de toda sorte. Anteontem eu fiquei, acho que uns 40 minutos ouvindo uma senhora, por volta dos 65 anos, que ela estava me amaldiçoando porque a Gol não permitiu que ela viajasse com um peixinho beta, num saquinho para levar para a neta dela, né? E tem desse tipo de cuidado, de interação, até mesmo pessoas, clientes que estão lá viajando todos os dias, literalmente, com a Gol, enxergando uma falha que custa muito pouco para a gente mudar, faz toda a diferença, mas que o sistema de gestão não enxerga mais, ou não tem mais a sensibilidade. Então, o conhecimento prévio que eu vinha acumulando como participante do conselho tem ajudado muito nessa velocidade de familiarização e de endereçar os principais, os pontos com maior potencial de ganho em curto prazo da Gol, e é nisso que eu estou me dedicando agora. Teve alguma sugestão de cliente ou de funcionário nessa sua peregrinação que você já colocou em prática na empresa? Uma delas, bem curiosa, é a seguinte. A Gol opera equipamentos 737 da série 700 e 800. Não quero cansá-los com a tecnicidade do setor, mas esses aviões são aviões que transportam entre 170 a 187 passageiros na configuração das nossas aeronaves. No aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, existe uma restrição operacional. Pelo tamanho da pista, os aviões que pousam ou decolam de lá nunca têm a sua capacidade total de transporte ocupada. Isso faz com que o avião de 180 passageiros tenha somente 150 assentos vendidos. Em outras palavras, a gente forçosamente decola e pousa com uma quantidade significativa que varia entre 30 a 32 assentos. Veio de um passageiro a sugestão do seguinte: uma vez que vocês estão voando
com esses assentos forçosamente vazios, por que não concentrar esses assentos como os assentos do meio das primeiras fileiras, e vocês podem vender os assentos ao lado desse assento que vai estar sempre livre, com um valor maior, no nosso caso, R$ 28,00 a mais, você escolhe sentar numa poltrona onde ninguém está viajando do seu lado. Para quem olha só a dimensão do conforto, já é um grande ganho. Para os consultores, auditores, para todo mundo que trabalha no notebook com informações confidenciais, um ganho ainda maior. Tá? Isso veio de lá, da experiência do chão. Para nós é literalmente custo zero, uma receita adicional importante, um impacto para o cliente significativo de um assento que viajaria de qualquer forma vazio. Esse seu estilo de liderança, de ir até a ponta, conversar com o cliente, com o pessoal tal, contrasta um pouco com o estilo do seu antecessor, o Constantino. E até outro dia o jornal falou que você era um popstar da aviação. Né? Em que medida ser um popstar vai ajudar a empresa a retomar o lucro? Eu sou o Vando da aviação. Quando você está... a tripulação... né? Você falou isso, agora vai sair em todos os jornais esse negócio. Obrigado. Já estou vendo ali o Komatsu, a Mariana. Pelo menos essa folga. Né? Deixa isso fora. Não vai agregar nada para o valor. Né? O que acontece, de fato, é o seguinte. Nós temos, sim, perfis distintos, né? E complementares. O que tem sido, talvez... o maior ativo dessa mudança na gestão da empresa é que, de fato, quando a gente olha o perfil do Júnior, meu perfil, os temas que nós dois estamos endereçando dentro da empresa são, de fato, completamente complementares. Nós temos atividades justapostas e, felizmente, a mesma visão em relação ao posicionamento estratégico, ao direcionamento que a Gol deve ter. Eu, de fato, não acredito aliás, em muita desconfiança de executivos oniscientes, onipotentes e onipresentes. Né? Normalmente, quando o executivo se leva muito a sério, né, quando ele realmente acha que ele está num patamar muito superior, especialmente dentro da organização em que ele vive, esse deve ser o primeiro momento de autoavaliação de que esse executivo está sobrando na organização, né? Porque vai se blindando e vai perdendo a sensibilidade em relação às coisas que de fato estão acontecendo na empresa. Desse mal, felizmente, a Gol não padece nem um pouco. O Júnior sempre teve uma postura, e eu posso falar isso com muito conforto por estar convivendo com ele no conselho já agora há 2 anos e meio. Uma postura de realmente procurar endereçar os problemas e enxergá-los. Porém, nós temos habilidades específicas diferentes. O conhecimento que ele tem na aviação, na estruturação de uma empresa como essa, está a anos-luz na minha frente. Por outro lado, é uma empresa que veio de um sistema de gestão familiar e foi se profissionalizando ao longo do tempo, mantendo o grupo controlador como o principal executivo, o principal gestor. Existe uma diferença nessa formação de executivo para um executivo que veio sempre como empregado de uma grande organização, que é fundamentada em processos, especialmente na estrutura de reports, de estabelecimento de metas, de objetivos. Essa combinação está fazendo com que a Gol, ao meu ver, cresça no management e também proporciona que algumas habilidades complementares também estejam presentes na Gol que não estavam antes. O Júnior de fato, uma pessoa de perfil mais introvertido. A tripulação técnica, a tripulação comercial, o grupo de voo, né, os comissários, pilotos, copilotos, tem uma verdadeira idolatria por ele, quase que uma veneração pela trajetória, pela história de ter construído uma empresa de 4 aviões em 2001, que tinha 700 colaboradores, e hoje a Gol tem 38% do mercado, 17 mil colaboradores e voa para a América do Sul como um todo. É curioso ver como essa idolatria gera uma distância.
As pessoas, dificilmente, quando a gente viaja junto, dificilmente chegam para ele, né, e colocam, não por não haver abertura, mas por enxergar aquele executivo numa posição que ele nunca se coloca, mas um executivo quase numa posição de um Olimpo, pelo excesso de admiração. Indo agora, né, praticamente desconhecido desse público, é óbvio que eles sabem quem eu sou, mas conversando com eles e falando com eles, a gente está suprindo uma espécie de carência inevitável que um grupo de colaboradores que representa a empresa, o cartão é o único que tem o contato direto com o cliente e que, de fato, quase nunca tem acesso a Gol como empresa, como algo tangível. Essas pessoas estão literalmente todos os dias voando. Estão fora da operação da empresa. No nosso caso, é um universo de 4.500. 4.500 pessoas, entre comandantes, copilotos, comissários. Essas pessoas conhecem a empresa ou sentem a empresa por e-mail. Elas moram na América do Sul toda, espalhadas de fato, e elas raramente têm acesso ao corpo gerencial ou diretivo, quanto mais ao presidente ou vice-presidente da empresa. Então, indo lá agora, nessas viagens, isso, obviamente, vai ao encontro de uma necessidade que está lá latente há muito tempo. E isso gera esse fenômeno, esse efeito, até de ansiedade da tripulação de estar presente, e ela traduz isso na forma de, eu diria, um carinho especial, ou até de uma afetividade normalmente não vista nessas relações profissionais, porque, de fato, está indo alguém lá com quem eles não têm contato quase nunca, né? Como você mesmo falou, a Gol é uma empresa familiar, né? E o presidente era uma pessoa da família e se tornou presidente do conselho, mas é um presidente do conselho participante que dá expediente todo dia do seu lado. Não quero te desanimar, mas tem muitas pesquisas que mostram que o primeiro executivo no processo de profissionalização corta um dobrado porque o dono está ali do lado supervisionando tudo. Então, eu queria saber como é que está sendo feita essa transição. Vocês combinaram regra do jogo, tipo assim, Constantino, você só pode ir até aqui, eu só posso ir até aqui. Como é que vocês se acertaram para não ter uma interferência muito grande? Sim, nós combinamos. Quando houve o convite formal, naquelas semanas que antecedem o convite, né, em situações como essa, você fala com um círculo muito pequeno de pessoas, sua família, as pessoas, os amigos mais próximos e, obviamente, as pessoas tendem a lhe aconselhar, o que é sempre muito bem-vindo, né? As pessoas falavam assim para mim, você está louco, você vai para a aviação civil, o setor que no mundo inteiro é um setor muito adverso, e é mesmo, né? O ano passado, as 300 maiores companhias aéreas do mundo, somadas, tiveram um lucro de 4 bilhões de dólares. 300 companhias aéreas somadas no mundo tiveram um lucro de 4 bilhões. Óbvio que algumas tiveram uma lucratividade muito maior, porém a média é muito baixa, né? O faturamento das 4 bilhões de dólares é menos que o faturamento anual da Gol, uma dessas 300 companhias, né? Menos do que a receita anual somente da Gol. Então as pessoas falam assim, é um setor extremamente adverso, vai suceder uma gestão familiar, que é uma coisa que dificilmente dá certo, gera conflitos para caramba. O setor de aviação no Brasil exatamente vive um ambiente extremamente competitivo. Para que, né, fazer essa mudança? Ou para que eu já disse antes, mas nesse momento a minha preocupação principal foi justamente de preventivamente estabelecer ou provocar, sugerir que houvesse o estabelecimento claro das funções, né, da divisão das funções, especialmente entre o júnior e eu. 3 meses depois, eu posso dizer com assim, muito conforto e satisfação que foi completamente desnecessário. A gente tem, nós estamos cruzando essas linhas várias vezes, na grande maioria das vezes por necessidade minha, de literalmente me aconselhar e consultá-lo de verdade, mesmo na operação, no dia a dia, nos aspectos executivos. E também, para minha surpresa e também satisfação, o nível dele nesse aspecto, né, de transparência, abertura e até mesmo de uma autoavaliação, acho que até rigorosa demais, ele tem me acessado muito mais
do que para aspectos relacionados até mesmo ao interesse do controlador, da família, do que eu imaginava que seria feito. Se é realmente um dado estatístico de que a transição de uma gestão familiar para uma gestão puramente executiva é traumático, no caso da Gol, felizmente, isso está longe de acontecer. E também é algo tranquilo de se falar, porque o tempo mostra, né, chancela essa história ou não. Daqui a um ano ou dois, tenho certeza absoluta que eu vou estar repetindo a mesma coisa com base nesses primeiros 3 meses que a gente tem de operação. É uma gestão familiar, mas, por sorte da Gol, essa família tinha um membro na posição de presidente que provou a sua competência criando essa empresa que a gente acabou de falar agora, né? Essa tua transição para a Gol também te trouxe um contato com o mercado de capitais no Brasil, que era uma coisa que você até então não tinha, né? Então, eu fico imaginando como é que a pessoa reage, por exemplo, como aconteceu dias atrás, quando estava aquela boataria de que haveria um anúncio da entrada de um investidor estrangeiro na companhia e a Gol convoca uma coletiva de imprensa. Então, quer dizer, as ações sobem mais de 10%. Aí a coletiva de imprensa era para avisar que vocês tinham feito uma encomenda de 60 aeronaves. Aí as pessoas, só isso, né? Então, no dia seguinte, a bolsa despenca tudo de novo. Aí eu fico pensando como é que a pessoa reage e como ela controla a ansiedade numa situação dessa de mercado de capitais, que era uma coisa com a qual, aqui no Brasil, pelo menos, você não estava familiarizado. A minha experiência com o mercado de capitais vinha da Alemanha. Nos 2 anos que eu passei lá como executivo responsável pelas operações do Grupo Volkswagen na América do Sul, era a minha responsabilidade também de endereçar ao mercado de capitais da Alemanha, onde o Grupo Volkswagen está listado, os temas ligados à América do Sul. Os papéis do setor automobilístico são muito menos voláteis do que os papéis do setor de aviação. Isso é muito fácil de entender também, né? Justamente em função da alta influência dos fatores exógenos no setor de aviação, no mundo todo, a volatilidade desses papéis é maior e aqui no Brasil não é diferente. Quando você adiciona a essa natural tendência de volatilidade do papel um boato, de verdade, uma especulação, que vem de um veículo de comunicação de credibilidade, isso gera no mercado toda a sorte de expectativas e também o campo para manobras, né, no mercado de ações de quem vive e lucra com esse tipo de especulação. Quando nós fizemos o anúncio, né, foi até curioso e para mim um aprendizado que a gente anunciou simplesmente a maior aquisição, a maior compra de aeronaves da história da aviação no Brasil, né? São 60 aeronaves ao preço de 6 bilhões de dólares. Nós imaginamos que isso é um motivo bastante interessante para fazer um comunicado à imprensa, né? E assim nós fizemos. E, de fato, todos os jornais, todos os veículos, sem nenhuma exceção, deram essa notícia, essa chamada na capa no dia seguinte. Na especulação de que a Gol estaria fazendo uma negociação com a Qatar Airways, o mercado, entre o momento em que nós anunciamos a coletiva, que foi ao meio-dia, até o fechamento, as ações subiram 10%, no dia seguinte recuaram os mesmos 10%, e só depois, no outro dia, que teve o efeito líquido realmente do anúncio. Isso não foi exatamente uma novidade, né? Justamente porque, ao longo desse período, no Conselho, eu já vinha acompanhando a movimentação dos papéis do setor, e essa característica já era percebida. Mas o que tem de positivo nessa história toda é que também foi uma oportunidade para colocar para o mercado que a melhor fonte de informações sobre a Gol, sobre os planos estratégicos, é a própria empresa. Está mais do que evidenciado de que esse tema em relação ao Qatar foi pura especulação. O que a Gol tem com a Qatar Airways é a mesma coisa que ela tem com a KLM, com a Air France, que são acordos de code share, onde existem reuniões numa frequência quase que semanal com diversas companhias aéreas do mundo para estabelecer esses acordos. Estou dizendo isso aqui para vocês agora porque facilmente também daqui a 1 ou 2 anos vocês vão ver que, de fato, foi mera especulação o tema da Qatar Airways. E para o mercado de ações, né, não é tão difícil, né, fazer aquelas associações bizarras, né, onde o que parece ser, mas se sabe que não é,
passa a ser vendido no mercado especulativo como um fato que vai mudar. Todos os dias isso acontece. Não é do interesse, obviamente, da Gol, aliás, do contrário. Nosso interesse é mitigar esse tipo de efeito, aumentando, trazendo para nós a credibilidade de ser a melhor fonte sobre as ações da própria empresa. Então, a proximidade com a imprensa, com o relacionamento com os veículos de comunicação, uma maior proximidade, inclusive, é uma das principais tarefas nossas agora na Gol, nesse momento, para que a gente possa, com isso, mitigar ou diminuir o nível de ruídos de comunicação, ou, pelo menos, neutralizar as ações dos especuladores aí que estão diuturnamente trabalhando no mercado de capitais. Vou te fazer agora uma pergunta que veio da plateia. Você é reconhecidamente um especialista em marketing. Como você vê o desafio de reposicionar a marca Gol como baixo custo, baixa tarifa, tendo em vista que a empresa perdeu essas características nos últimos anos? Qual é o DNA da nova Gol? Segundo dados oficiais da ANAC, eu estou fazendo referência à agência, porque, obviamente, é um dado completamente isento e neutro. Nos últimos 6 anos, a tarifa da aviação só fez reduzir, a tarifa média. Quando a Gol começou a operar no Brasil, também em 2001, a nossa tarifa média era de R$ 220. Hoje, a tarifa média da Gol é de R$ 205. Nós estamos falando de 12 anos depois. A companhia, naquele momento, foi claramente percebida como uma companhia de baixo custo e baixa tarifa, porque quando a Gol entrou no mercado, as companhias aéreas competidoras, à época, Varig, finzinho de VASP Transbrasil e TAM, tinham um posicionamento completamente diferente do que a maioria das companhias aéreas tem hoje. Naquela ocasião, as companhias, quando a Gol entrou, barrinha de cereal, eliminou o bilhete em papel, check-in pela web, essas ações todas de redução de custo, fizeram que a companhia tivesse um custo muito mais baixo e, por consequência, uma tarifa também muito mais baixa do que os seus competidores diretos, o que foi facilmente percebido como baixo custo, baixa tarifa. Se vocês olharem, até nos aspectos mais visíveis, né, o nível de serviço, distância das poltronas, o que foi acontecendo com a aviação brasileira, eu digo de grande volume, sempre tem a companhia de nicho ou a companhia menor que vai oferecer um serviço diferente. Mas a grande maioria das companhias aéreas hoje no mundo, especialmente as companhias aéreas que atuam nos mercados domésticos, seguiram para uma conversão na direção desse modelo. Maior densidade dentro das aeronaves, o menor consumo possível de combustível através de aeronaves mais modernas ou de uma frota mais jovem, com o objetivo de oferecer a passagem aérea cada vez mais barata. Atualmente, 58% dos bilhetes aéreos vendidos no mundo são de companhias de baixo custo, baixa tarifa. Esse foi um fenômeno que aconteceu em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil. Atualmente, existe muito mais similaridade das companhias aéreas com o modelo que a Gol preconizou do que com o modelo que existia das companhias aéreas tradicionais até o final da década de 90. O que houve, sim, é que as companhias estão muito mais próximas desse modelo de baixa tarifa por replicarem justamente o modelo de redução de custos. Aeronaves modernas, maior densidade dentro da aeronave, um nível de serviço interno, em termos de quantidade, também reduzido. Então, hoje, a maior dificuldade de posicionamento não é resgatar ser uma companhia de baixo custo, baixa tarifa, porque nós continuamos, talvez somos a de menor tarifa em toda a nossa história, porque se você descontar, aplicar só o efeito de inflação nessa tarifa média, nós já teríamos uma tarifa muito superior à que é oferecido atualmente. Simultaneamente, esse modelo, que era economicamente viável, sofreu, de um lado dos custos, uma evolução que foi muito superior à inflação, né? A principal delas eu já falei, na questão do combustível. Depois você tem tarifas aeroportuárias. Em um ano, essas tarifas subiram 36%. 55% dos custos são custos dolarizados. Também, em um ano, exatamente... na comparação do segundo trimestre de 2012 com o segundo trimestre de 2011, houve uma valorização do câmbio do dólar frente ao real de outros 26%. Isso só para falar de um período de um ano, dos 12 que a Gol teve. O nosso posicionamento continua, nunca deixou de ser e vai continuar sendo o de uma companhia de baixo custo e baixa tarifa.
O que a Gol tem feito, e um dos exemplos é esse assento que eu acabei de mencionar ao lado do passageiro, é identificar quais são as ações que nós podemos oferecer, os serviços adicionais que nós podemos oferecer para o cliente, que possam ser caracterizados com o principal DNA que qualificou a Gol ao longo de sua trajetória. Desde o primeiro dia, o posicionamento da empresa é Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Qual é a combinação de serviços e de produtos que nós podemos oferecer que sejam caracterizados indiscutivelmente como serviços inteligentes para uma companhia de baixo custo e de baixa tarifa, sem abrir mão disso? Um segundo exemplo que eu posso dar é o serviço de venda a bordo, o BOB, o Buy on Board, né, como é comumente chamado na aviação. Para uma companhia de baixo custo, é simplesmente inviável oferecer um serviço de uma legacy, de uma companhia aérea, né, de serviço quente, 3 pratos, vinhos e cerveja, não comporta na estrutura de custos da empresa. Aliás, é até um antagonismo com o posicionamento natural, né, original de uma low cost, low fare. Por outro lado, a ausência de um serviço pode ser, para o cliente, um fator importante de escolher não voar Gol. Eu dou um exemplo claro. Nós temos um voo que sai de São Paulo de Santos Dumont para Brasília ao 12h30. É um voo tipicamente direcionado ao público corporativo, que é, por acaso, o público mais interessante para as companhias aéreas em termos de rentabilidade. Porque na escala de escolha de uma companhia aérea, os 3 primeiros itens são segurança, mesmo que o cliente não verbalize, ele dificilmente voará numa companhia onde ele não se sente seguro. A segurança é ainda um aspecto primordial na escolha de uma companhia aérea, mesmo que não verbalizado espontaneamente. Depois vem o preço e a pontualidade. Essa ordem muda no corporativo. Continua a segurança, mas em seguida vem a pontualidade e depois o preço, por motivos óbvios. Obviamente, como a pontualidade vem antes do preço, é um indicador de que o consumidor corporativo vai voar naquela data, naquele horário, não independentemente do preço, mas muito menos sensível à variação de preço, porque para ele a diferença de R$100 ou 50 de uma tarifa de uma companhia aérea para outra, voando no horário que mais interessa a ele, é muito mais barato do que o custo dele ficar 1 ou 2 horas esperando para uma reunião acontecer ou para um aeroporto. Se o preço é menos sensível, para esse cliente, ele voaria na nossa companhia, na Gol, se a gente desse para ele a mínima opção dele se alimentar no avião. Porque ele vai chegar, se ele vai voar 12h30, tem que chegar às 11h30 no aeroporto, dificilmente ele almoçou antes disso. 12h30, o voo sai, 1h30 para Brasília, vai chegar lá às 2h. Todo mundo conhece Brasília, dificilmente ele sairá do aeroporto e chegará ao compromisso dele para qualquer horário que seja antes de 2h30, 3 horas da tarde. A gente simplesmente, no modelo atual da Gol, não dava a opção dele se alimentar. Com o serviço de venda a bordo, nós oferecemos ainda uma opção, olha o paradoxo, o cardápio mais completo de serviço de bordo oferecido por qualquer companhia aérea no Brasil, vai de castanha de caju a vinho, onde ele pode se alimentar da maneira que ele bem entender, sem representar custo adicional para nós e num serviço de conveniência para ele. O resultado, nós temos 48% dos nossos voos hoje com esse serviço de venda a bordo e vamos até julho para 100%. O cliente compreende, pelo fato de sermos uma companhia de baixo custo e baixa tarifa, e o que a gente precisa para fazer com que esse serviço seja plenamente aceito é colocar ainda mais inteligência, porque é pouco conveniente para ele tirar o cartão, passar na maquininha, pegar o dinheiro para pagar na hora, não tem troco. Nós vamos simplesmente colocar na internet. Você quer voar a Gol nesse horário? Quero. Você quer também ter o serviço de bordo? Clica aqui, calcula no preço da passagem os R$15 adicionais, vai ter o serviço de alimentação sem descaracterizar, sem desqualificar a Gol. Há uma série de ações e produtos em desenvolvimento nessa direção, nessa linha, que não representam custo adicional para a empresa e que fazem com que a Gol tenha um aprimoramento do seu posicionamento, o que internamente nós estamos chamando de low cost, best fare. Para o cliente que quer viajar do ponto A para o ponto B, sem serviço adicional nenhum, com segurança, pontualidade e menor preço,
é o nosso compromisso de sermos a melhor oferta do mercado. Essa é a DNA da Gol. Para o cliente que quer ir do ponto A para o ponto B e ainda quer ter serviços adicionais de acordo com a sua conveniência, nós vamos cobrar adicionalmente por isso e oferecer esse serviço para o cliente, ampliando o nosso espectro de consumidores ou de passageiros potenciais para a Gol. A gente está aqui, já estão me mostrando a plaquinha que temos 5 minutos, então vou te pedir para ser breve nas próximas respostas. É uma pergunta que me mandaram pelo Twitter quando eu estava vindo. É uma tática, você fica enrolando as respostas, porque aí não vem perguntas difíceis, entendeu? Por isso que não vai funcionar. Então, uma pergunta que me mandaram pelo Twitter enquanto eu estava vindo para cá. Como você controla a ansiedade perante resultados tão desfavoráveis da companhia? Você é um cara ansioso. Super ansioso, super ansioso. Eu tenho a necessidade de fazer esporte por uma questão emocional. É insuportável de verdade. Se eu não gastar essa estamina, essa energia, a ansiedade me consome. Eu tenho, sim, uma ansiedade em relação a Gol e acho que, ao longo do tempo, acabei aprendendo a converter essa ansiedade em mais energia para acelerar a obtenção de resultados, ao invés de transformar isso num sentimento... Mas você já ficou umas noites sem dormir, pensando nos problemas? De verdade, não. Eu já dormi pouco em função do tamanho da agenda. É difícil você chegar em casa às 10h30, 11h e desacelerar, né? Por vezes, à noite eu sempre estou muito acordado, nunca durmo cedo, e por vezes acordo chego e vou correr ainda para desacelerar, para dormir. Mas quando eu caio na cama, eu durmo mesmo, valendo. Num evento de empreendedorismo, acho que não podia faltar essa pergunta que veio da plateia. Você tem uma vasta experiência como executivo, nunca pensou em ter o seu próprio negócio, empreender? Engraçado, eu nunca pensei, porque até hoje eu nunca olhei assim um negócio que eu falei assim, eu quero desenvolver isso ou empreender aquilo. Eu acho muito admirável, de verdade, quem empreende, e mais admirável ainda pelo seguinte, ao mesmo tempo que eu falo de um setor onde, como eu disse, tem uma quantidade de variáveis enormes, no final das contas, quem está empreendendo está fazendo como se fosse no poker all-in, né? Está botando todas as fichas naquele negócio. Isso, quando eu fui para a Gol agora, por exemplo, eu fiz all-in na minha carreira. Eu peguei a minha carreira e coloquei toda lá. Tem um nível de risco, de prejuízo potencial que é, de fato, calculado. Pode ser que, se as coisas não dão certo, esse prejuízo seja maior do que era estimado. Mas é muito diferente de você colocar, muitas vezes, né, todo o seu, especialmente para quem está iniciando, todo o seu patrimônio, a energia da melhor fase da sua vida, toda a sua competência num negócio desse de empreendimento. Nessa escala, né, de me sentir atraído por desafios cada vez maiores, eu acho que pode até vir a ser algum dia a próxima etapa, porque eu coloco realmente empreender num nível acima de todos os demais, justamente pelo risco pessoal que está envolvido e pela busca, pela perseguição desse sonho, desse ideal de um determinado projeto. Não aconteceu comigo ainda, eu acredito, por não ter me visto diante de algo que eu realmente falasse assim, eu quero desenvolver esse projeto, ou esse negócio, ou empreender, ou essa ideia. Eu não sei se me faltou a ideia, se me faltou estar diante de uma oportunidade de um negócio como esse, ou ainda que as ideias e os negócios que apareceram não foram, para mim, mais fascinantes do que trabalhar no setor automobilístico, como eu falei, pelo qual eu sou apaixonado, e agora no setor de aviação, que eu estou encantado pelo desafio. Eu acredito que foi mais uma questão de conjuntura ou falta minha realmente de chegar a uma ideia e falar, pô, isso aqui é uma coisa muito legal para empreender. E só para encerrar, eu queria te perguntar do que você teve que abrir mão durante muitos anos para chegar à presidência de uma empresa tão jovem. Tem uma história que você chegava a dormir na Volkswagen, eu não sei se é verdade. E até esse final de semana, casualmente encontrei com ele, ele me disse que era o primeiro final de semana que ele estava conseguindo não trabalhar. Então, do que você tem que abrir mão para chegar onde chegou? Eu vou responder contando duas histórias bem rapidinhas. A primeira delas é o seguinte, quando eu cheguei na Volkswagen, minha família é de classe média baixa. Nasci em Santo André, eu passava na Anchieta, via aquele colosso de empresa, eu ficava fascinado por aquilo. Quando eu entrei lá, eu fui trabalhar numa ala, que era a ala 2, e a Volkswagen tem 54 alas. Lá tem
20 semáforos, tem hospital, tem bombeiro. Quem já esteve na Volkswagen sabe disso. Então, vocês imaginem, né, um estagiário chegando lá de gravatinha de crochê, né, que eu tinha, assim, como o único... eu não estou falando isso numa descrição romântica de simplória, nada disso. Estou falando um fato. Né? Cheguei lá completamente encantado, fascinado com aquilo, e eu fui trabalhar na área de treinamento da rede de concessionários. Meu chefe me chamou e falou, olha, aqui todo mundo faz tudo, não tem essa de diretor não tirar cópia colorida e estagiário que vai só aprender, aqui tem que ralar. E ele falou, como um exemplo disso, de que tem que ralar, eu já queria começar contando aí com a tua ajuda aí o seguinte, eu queria que você pegasse e levasse essa caixa de lápis na apontadoria. Ele me deu uma caixa de lápis Faber-Castell, fechada, aquela caixa verde fechada. Eu peguei a caixa, pensei comigo, eu falei, que empresa, desculpa, puta vida, que empresa maravilhosa, tem um setor para apontar lápis. Se eu tivesse, eu queria dizer para vocês que eu tive na época qualquer desconfiança de que era um trote, eu não tive. Eu saí de lá e olhei uma placa por fora assim, da área, estava escrito apontadoria com uma seta enorme. Tinha assim, uns 2 quilômetros, sem exagero, para chegar na apontadoria. Eu me lembro, como se fosse hoje, eu caminhando, subindo a avenida principal lá e pensando, Deus, obrigado por eu estar nessa empresa. Porque uma empresa que tem um departamento desse para apontar lápis deve ser a coisa mais espetacular que existe no mundo. Né? Quando eu cheguei na ala 5, que era a de produção, tinha uma área exatamente do tamanho como essa. Assim, eu cheguei num balcão onde, do outro lado do balcão, no setor, eram filas de mesas. E, para quem é um pouquinho mais antigo, vocês devem se lembrar que antigamente as mesas tinham aquele apontador preso na mesa, né? E aquelas filas de pessoas assim, com pilhas de cartões em cima da mesa, e a mesa com apontador. Eu olhei e falei, aqui, apontadoria, placa, apontadoria. Eu cheguei e coloquei a caixa de lápis em cima da mesa, veio uma pessoa me atender, eu falei, eu trouxe essa caixa de lápis. Ele virou e falou assim, quem pediu o lápis do material de escritórios? Né? Antes dele virar de volta para mim, eu pus a mão no braço dele e falei, não, eu trouxe para apontar. Quando eu falei isso, as mesas iam caindo, assim, as pessoas para trás, né, rindo. Eu conto essa história para dizer o seguinte, né? Eu tenho muita preocupação, de verdade, com essas coisas relacionadas assim a classificações. Não estou dizendo que foram algum dia aplicadas a mim, eu digo de uma maneira geral. Né? Executivo muito jovem, carreiras rápidas, meteóricas. Normalmente, ou pelo menos no meu caso, eu posso assegurar a vocês que eu não tenho absolutamente nada de brilhante. O que teve... aliás, adoraria dizer, né, me colocar aqui agora e falar, por favor, me apliquem um teste de QI que eu vou provar que eu sou genial. Né? Infelizmente, eu tenho certeza absoluta que a minha nota não vai ser alta. O que teve, e aí vem para a história de dormir, foi o seguinte, é a segunda história que explica. Logo que, passados um ano depois, eu me recuperei desse trauma, fui falar com o analista e tudo mais, a Volkswagen ia lançar o Golf no Brasil. E o Golf era o primeiro carro importado da Volkswagen. Quando o mercado foi aberto, o então presidente Fernando Collor de Mello disse a célebre frase de que o mercado brasileiro era composto por carroças. E, de fato, havia, para ser elegante, havia sim um abismo tecnológico entre o carro que era produzido no Brasil e o carro que era importado. Esse abismo estava concentrado fundamentalmente na eletrônica. E vocês devem se lembrar que eu vim do segundo grau, como eu citei antes, né, com essa maior familiaridade com temas digitais, eletrônicas e tudo mais. Um então engenheiro da empresa, chamado Imad Bedros, um libanês, ficou responsável por desenvolver o material didático que ensinaria a rede de concessionários a como trabalhar com essa nova tecnologia. E eu fui o estagiário, né, o estagnário, alocado para trabalhar com ele. Esse libanês, quando faltavam 6 meses para entregar o material para o lançamento do carro, ele foi literalmente de urgência para o Líbano socorrer a família, porque o Líbano tinha um resquício de guerra civil. E esse reacendimento da chama da guerra afetou diretamente a região onde ele morava. Ele foi lá socorrer a família. O meu chefe, o mesmo da caixa de lápis, me chamou e falou o seguinte, olha, pela mais absoluta falta de opção, eu preciso que você conclua esse material. Naquela ocasião, obviamente,
o engenheiro faria, nos 3 meses de prazo, trabalhando 8 horas por dia, com muita facilidade. Eu não tinha a menor possibilidade, com o meu nível de conhecimento e de habilidade, de eu fazer isso. Por outro lado, eu enxerguei naquilo uma oportunidade que eu jamais teria. Né? Não tive nenhum problema de autoestima por ter, de fato, sido por absoluta falta de opção. Eu falei, eu vou fazer o melhor que eu puder para realmente impressionar esses caras, porque eu sou estagiário. Se eu conseguir fazer alguma coisa bacana, de fato, a minha chance de ser efetivado aqui vai ser enorme. E aí eu fiz um negócio que, na época, eu só vim contar essa história muito tempo depois, porque já era proibido na época e continua sendo. Os carros de lançamento ficam numa área segregada da companhia para que os paparazzos de carro não vão até lá e façam fotos, né? Então ninguém entra. Nem mesmo o vigia noturno. E é nessa área que a gente trabalha desmontando e montando os carros novos para preparar os materiais. Então, o que eu fazia? Quando eu era domingo à noite, eu vinha de casa com um saco de dormir e com as minhas trocas de roupa, né, numa mala. Todo mundo ia embora no final do dia e eu ficava lá, o que já era um ponto, né? Todo mundo fala, esse cara é dedicado pra caramba. No dia seguinte, invariavelmente, eu acordava muito cedo, tomava banho, estava lá prontinho, eu era o primeiro a chegar. Na verdade, eu nunca tinha saído, então eu não tinha nem chegado, eu estava lá direto. E eu trabalhava o dia inteiro indo nas mesas das pessoas, perguntando as dúvidas que eu levantava à noite, quando eu desmontava o carro sem ter ninguém lá e todo mundo tinha ido embora. Como eu era muito jovem em relação à média das pessoas que estavam lá, veio a sorte e a generosidade de muita gente que me adotou mesmo como um pupilo, falando, pô, eu vou dar atenção para esse cara, porque faz 10 anos que não aparece nenhum estagiário aqui. Lembra que eu falei, a empresa ficou fechada? E, literalmente, me ensinaram as coisas. O resultado é que, se o engenheiro fizesse algo 100%, eu devo ter entregue uns 60%. Mas a expectativa era que eu entregaria 20%. E isso me rendeu o convite para trabalhar na Volkswagen, e assim foi a história, resumidamente. Resumidamente. Nossa, eu não pediria a versão longa. Então, resumidamente, vou agradecer aqui a participação do Kakinoff. Obrigada. Infelizmente, não deu tempo de fazer todas as perguntas da plateia, mas espero que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.